varrer tudo. Fala, turma, vamos falar agora de velocidade vetorial, tá? Então, por que a velocidade vetorial nessa aula 17 aí? Porque se você tiver, vamos fazer aqui uma suposta pista retilínea. Vamos supor que um carro tenha que andar nesta pista. Então, na hora que eu vou colocar como se fosse um móvel, um pontinho, tá? Na hora que o móvel for andar, ele vai ter uma velocidade V, tá bom? Essa velocidade, ela não varia, então eu posso falar que o movimento é retilíneo, porque ele está em linha reta, e uniforme. Nós já tivemos essa aula em MU no primeiro bimestre. Quer dizer que ele não muda a velocidade. Então quer dizer que no movimento retilíneo uniforme, que é a mesma coisa que o movimento uniforme, não tem aceleração, ou seja, a velocidade é constante. Então neste caso aqui, nós temos o MRU. Porém, nós também podemos ter um movimento, tá? Vamos pegar aqui, que eu tenha uma variação de velocidade, tá? Nós tivemos aí a velocidade aqui, então ela vai variar. Então é como se ela tivesse, vamos colocar aqui em vermelho um suposto momento depois. Meu Deus do céu. Vamos colocar aqui, pronto. Vamos supor que a velocidade aqui é outra, tá? Então a velocidade, se ela muda, o movimento é uniforme e variado. Então aqui ele vai chamar de MR, que é de retilíneo, entendeu? Só que é uniforme e variado. Então é o MRUV. Da mesma forma, nós podemos ter movimentos, entendeu? Que são... vamos colocar aqui como se fosse uma pista circular. Nossa, tá aqui. Mas de conta, isso aqui é uma curva, tá? E nesta curva existe então um móvel que ele está com uma certa velocidade. Se a velocidade dele não mudar, então eu posso falar que o movimento dele é circular, porque ele está agora numa parte de uma circunferência, uniforme, entendeu? MCU. Por quê? Porque essa velocidade escalar não muda. Então esse é o tal do MCU. Só que tem um detalhe que eu tenho que falar com vocês. A velocidade vetorial. Então o vetor, a gente falou, ele tem três coisinhas a seguir. Ele tem o sentido, né, a direção, né, e o valor. Então aqui ele muda direto a direção. Então é por isso que todo movimento circular tem aceleração centrípeta. Então todo movimento circular, devido à mudança da velocidade vetorial, tá? Porque ela está mudando a direção dela. É como se ela fosse em linha reta. Vamos colocar aqui em preto. Se ele estivesse nesse ponto aqui, ele iria fazer isso. Se ele estivesse nesse ponto aqui, ele iria fazer isso. Nesse ponto aqui, ele iria fazer isso. Ou seja, a velocidade no movimento circular, em qualquer movimento circular, ela varia a direção. Ela não varia o módulo. Por exemplo, se um carro entra numa curva a 10 km por hora e sai a 10 km por hora, então ela não variou o módulo. Por isso que é um MCU, movimento circular uniforme. Mas ela está mudando a velocidade vetorial em um aspecto, na direção. E por esse motivo ele vai ter uma aceleração chamada de centrípeta. Tá? Então vamos falar agora, né? Fazer um outro desenho. E vamos falar aqui do MCUV. Qual a diferença desses desenhos aí que eu vou colocar? No caso, vou colocar um V aqui. Ele entra com, por exemplo, 10 km por hora na curva e sai com 30, por exemplo. Então a velocidade aumentou. Então se a velocidade aumentou, ele vai ter aceleração tangencial. Mas como ele está numa curva, ele também vai ter a tal da aceleração centrípeta, tá bom? Não se esqueçam disso. Aí tanto é que na apostila, na página 558, nós temos assim, ó, MRU, movimento retilíneo uniforme, MCU, movimento circular uniforme, MRA, movimento retilíneo acelerado, é o MRUV, né?
MCA, movimento curvilíneo acelerado, é o MCUV, eu não falei dele, mas existe. E o MCR também é o MCUV, ou seja, ele pode ser acelerado ou retardado, tá? Turma, então vamos para o nosso primeiro exercício. Não tem muito o que falar disso daí, é mais prática mesmo, né? Então vamos lá. Deixa eu só colocar... Não, opa, esse é o 2. Tá. Primeiro exercício. Um avião percorre uma trajetória circular horizontal, mantendo a indicação de seu velocímetro sempre em 200. Isso aqui é importante, ó. Se ele não muda a velocidade escalar, ele tem um MCU, ok? O avião gasta 1 minuto para completar uma volta. Isso aqui também é importante. Isso aqui a gente fala que é o período, tá? Então, ó, 1 minuto para completar uma volta é o período. O período do movimento circular uniforme é o tempo necessário para dar uma volta completa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar em segundos, inclusive. 60 segundos. Em um dado instante, que chamaremos de T0, a bússola do avião indica que ele se dirige para o norte. Na figura estão indicadas as posições do avião a cada 15 segundos. Então, dá uma olhada. Para o norte seria aqui, ó. Então ele está fazendo um movimento, né, no sentido, né, aí vocês vão ter que lembrar, é anti-horário, tá? É o contrário do relógio, né? Ele está fazendo um movimento assim, ó, anti-horário, ok? O relógio é assim. Bem, turma, dá uma olhada, ó. Vamos completar a tabela então. No instante t igual a 0, vocês vão completar aqui na intensidade o 200. Então, nesses 4 aqui, a velocidade não muda, é 200 km por hora. Aí vocês coloquem, inclusive, com a unidade, tá? Eu não vou completar porque para eu fazer o km por hora pequenininho aí, é meio ruim. Então coloca tudo 200 aqui. A direção, então presta atenção, no instante 0, é esse aqui, ó, vamos ver qual é a direção. Ela é uma direção norte-sul, entendeu? Então aqui você coloca, escrevam, tá? Eu vou colocar assim, mas vocês escrevam. É norte e sul. Em 15 segundos ele vai estar aqui. Ele é leste-oeste. Em 30 segundos é norte e sul de novo. Em 45 segundos ele é de novo leste-oeste. Sentido. Nesse daqui ele vai para, coloca assim, para o norte. Esse aqui em 15, ele vai para o oeste. Então, vou colocar aqui. Oeste. Aí eu vou só falar aqui. O 30 ele vai para o sul e esse aqui ele vai para o leste. Tá? Então é só completar essa tabela. É correto afirmar que a velocidade escalar se mantém constante nesse movimento? Sim. Velocidade escalar. Tá bom? Velocidade escalar é sempre 200. Ele mesmo disse lá em cima, né? Então... é só você falar sim, o velocímetro sempre estará a 200 km por hora. C. É correto afirmar que a velocidade vetorial... Então, agora, olha a diferença da pergunta dessa para essa. Ó. A velocidade vetorial se mantém constante nesse movimento? Não. A resposta é não. Por quê? Porque ela, como eu disse lá no exemplo, antes desse slidezinho aqui, eu falei que todo movimento circular, ele tem uma variação na direção. Tanto é que o avião mesmo está mudando a direção, né? Pode ver que a direção dele ela é norte-sul, leste-oeste, norte-sul, leste-oeste. Ou seja, se ele varia a direção, então vocês podem colocar que ele não é constante, entendeu? Não precisa ser uma variação na direção só do número. Ah, mas ele está sempre 200, professor. O que não está... Ele lembra, um vetor são 3 coisas que eu olho. Módulo, que é o número, direção e sentido. Ele não varia o módulo, mas ele está variando a direção, tudo bem? E o sentido. Então, vocês colocam assim, ó. Não é constante, pois varia a direção e o sentido. Acabou. Então, esse exercício é só isso. O exercício 2, ele coloca quais das afirmações a seguir são corretas. Então, vamos ver a primeira. A velocidade vetorial de um corpo em movimento uniforme é constante em intensidade, direção e sentido qualquer que seja a trajetória. Não.
a gente sabe que em linha reta é uma coisa e na curva é outra. Então eu não posso falar que o que acontece na reta acontece na curva. Tanto é que na curva muda de direção. Vocês viram no exercício que acabamos de fazer. Então essa aqui ela é falsa. 2. A velocidade escalar de um corpo em movimento uniforme é constante, qualquer que seja a trajetória. Aí sim. Velocidade é só o módulo, né? A velocidade escalar. Tanto é que ele falou assim, a velocidade escalar de um corpo em movimento uniforme é constante, qualquer que seja a trajetória. Isso é verdade. Tanto é que o MRU é porque a velocidade não mudou. O MCU é porque o módulo da velocidade escalar também não mudou. Então esse aqui é verdadeiro. E o outro, a velocidade vetorial de um corpo em movimento retilíneo uniforme é constante. Em intensidade, sim, porque a velocidade nunca muda. Em direção, ele está sempre indo na mesma direção e no sentido também. Então, a primeira é a única falsa aqui da nossa aula. E para finalizar essa aula, vocês vão escrever aí, tá? Eu vou falar, então vocês mais de uma vez olhem esse exercício 3, por quê? Porque ele é um resumão. Ele vai fazer o resumo qual que é o MCU, MCUV, MRU, quem tem aceleração centrípeta, quem não tem. Então vamos colocar aqui para escrever. Vamos lá. Vamos diminuir a letra também, senão não dá. Então olha só, MU quer dizer que a velocidade é uniforme, o módulo da velocidade não muda. Quando ele é um MRU, ele está perguntando, V é o que? Aí você pode falar assim, é constante, certo? Em que condições? Em intensidade, tudo bem? E em sentido. Direção, desculpa. Então no MRU ele sempre vai em linha reta. Então ele é constante tanto no valor, se ele é 70 km por hora, ele vai ser sempre 70 km por hora, e se ele está em linha reta, ele vai continuar em linha reta. Então, o MR, o que é MR? O R aí, no caso, é de retilíneo, né? Então, a direção da velocidade, quando o movimento é retilíneo, ela é o quê? Constante. Ok? Esse daqui, MRV. Então, vamos lá, MRV. O que acontece com a velocidade escalar no MRV? É o variado, turma. A velocidade escalar agora, ela não é assim, ela varia em intensidade, ela é constante em direção, porque quando o movimento tem esse R, a direção é constante. Então, você pode colocar assim, a velocidade é constante na direção e variável na intensidade. Ou seja, o valor dela fica mudando. Vamos para esse aqui, ó, MCU, né? Ou seja, movimento circular uniforme. A velocidade escalar, então não importa o tipo de movimento, ela sempre tem o que, turma? Ela é constante em intensidade, tá? Mas olha aqui, ó. Você vai colocar assim, ó, constante em intensidade e variável, escrevi bem errado, variável. Ela é variável em que, turma? Se ele está em movimento circular, variável na direção, certo? A direção dela sempre está variando. Então tá aqui. Direção, então, olha, acabamos de ver. Direção, quando o movimento é circular, ela é variável. Ou seja, ela fica mudando. Neste aqui, é o MCV. Então, o que acontece no MCV? Ela varia tanto na direção quanto na intensidade. Então, assim, ela é variável tanto na direção quanto na intensidade. Opa, intensidade. Tá aqui. E por fim, né, esse daqui, ó, intensidade de V no movimento aqui variado. Então, a intensidade de V varia, certo? Então, tá feito aí nosso exercício. Eu quero aí tarefa mínima para vocês fazerem, ok?